Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Salmos da Palavra de Deus. Hoje falaremos do Salmo 82. Eu desejo iniciar com uma reflexão. Quando nós olhamos para o governo na terra, nós aprendemos na Palavra de Deus que todo governo pertence a Deus e colocados por Deus com autoridade para servir o povo, assegurar ao povo os direitos sociais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade e a justiça. É isso que vemos em Romanos 13, de 1 a 5, a instituição de Deus perante as autoridades. O problema é que quando nós olhamos para os noticiários de TV, ou lemos as manchetes de reportagens, vemos o contrário. O que impera é a injustiça, a insegurança, a impiedade. Os governantes são corruptos e corruptores muitas vezes. E a pergunta é: onde está Deus nesse governo? No governo das nações. O Salmo 82 se propõe a revelar onde está Deus no governo das nações. Neste salmo, Deus é colocado como juiz dos juízes, aquele que julga e julgará os governantes dos povos. A leitura cuidadosa dos versos 2 a 7 desse salmo registram os pronunciamentos do Senhor Deus. Mostra uma época em Israel muito parecida com a que se vive em grande parte das nações atualmente. As autoridades governamentais não estavam fazendo o seu trabalho, estavam negligenciando e até oprimindo os fracos, pobres e necessitados. As autoridades reais não estavam fazendo com justiça o trabalho deles. Este salmo era para ser cantado no culto, um salmo sobre Deus e o governo das nações. O povo deveria cantá-lo no culto a Deus. Você consegue imaginar a cena? O rei e a congregação entoavam esse salmo na presença do rei e de seus aliados. Seria cômico se não fosse trágico. Imagine o rei e o povo cantando no templo. Verso 2 a 8, assim diz esse cântico: até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Você consegue imaginar isso? Essa leitura estou fazendo essa leitura na nova versão transformadora. Vocês conseguem visualizar essa cena, imaginar essa cena? O rei poderia até ser linchado pelo povo. Olha só o que está dizendo do rei e os líderes do povo, da nação, a condição que eles estavam. Mas o propósito de Deus não era incitar a violência, mas chamar os governantes ao arrependimento, dar-lhes a chance de endireitar suas motivações e ações públicas conforme a palavra de Deus. Eu dividi esse salmo em 3 partes, e a primeira parte que eu desejo destacar está nos versos de 1 a 4.
O Salmo 82 começa nos mostrando que Deus está no meio dos juízes, no meio dos governantes ou poderosos do povo. E aqui nós podemos destacar o conselho de Deus. E o texto começa assim: Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais, dos deuses, anuncia seu julgamento. Aqui parece uma cena de tribunal. Deus convoca a sessão do tribunal, fica em posição e toma o seu lugar. O seu povo está reunido ao seu redor, os quais estão representados pelos seus líderes, deuses, os governantes, os juízes das nações. E ele julga, preside no meio dos governantes. Os deuses é uma referência aos governantes humanos poderosos, no hebraico Elohim, que representam Deus. Esses governantes, esses juízes, eles representam Deus no governo do povo. Mas que esses governantes estão governando com injustiça e por isso seriam julgados com a mesma impiedade. No verso 2, no final do verso 1, Asaf dizer que Deus iria julgá-los, Deus apresenta uma acusação contra esses governantes, contra esses juízes, deuses das nações. E lá ele diz: até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Deus se levanta no meio da assembleia do seu povo e aponta para os governantes e diz: vocês estão julgando injustamente, estão demonstrando favoritismo aos ímpios, ao invés do necessitado, do afligido, do oprimido. E tendo feito essa acusação inicial contra os governantes injustos, Deus lhes diz o que ele requer que eles façam, sendo eles representantes de Deus. O conselho é que eles façam uma boa administração pública. Lemos isso nos versos 3 e 4. Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o povo e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Deus requer dos governos dos homens que eles cuidem daqueles que provavelmente serão esquecidos. Devem eles se certificar de que haja justiça igualmente para todos. Que esses governantes, devem defender aqueles que são vulneráveis aos maus tratos e agressões dos ímpios, de forma que haja justiça e defesa daqueles que não podem se defender. Que eles devem libertar o pobre e o necessitado das garras dos perversos, tirá-los da posição de vulneráveis e colocá-los em condições de progredir, de estabelecer, de se firmar. Justiça igualmente para todos perante a lei é algo que Deus espera de todo bom governo, pois todos foram criados à imagem conforme a semelhança de Deus, para serem representantes de Deus na terra. É um princípio bíblico universal. Essa não é uma ideia inventada por civilizações bem evoluídas. Vem da palavra de Deus. Então, quando o povo cantava este salmo, no qual ele repreende governantes injustos e estabelece os padrões de um bom governo, Deus está reforçando a confiança de que o ponto de partida de todo governo que quer ser chamado de justo e bom é o próprio Deus.
Ele é a fonte das normas morais duradouras pelos quais todo bom governo é medido. E ele está profundamente interessado em governar com justiça em todas as sociedades. É isso que quando o povo cantava, era o que Deus confirmava. A crítica que Deus fez aos governantes no verso 2, ele expande e aprofunda no verso 5. E aqui nós podemos ver nessa segunda parte a crítica de Deus que está no verso 5 ao verso 7. E eu quero aqui que vocês ouçam esses dois versículos ao mesmo tempo, onde Deus fez a crítica aos governantes no versículo 2 e agora ele expande essa crítica e aprofunda aqui no verso 5. Olha aqui, verso 2. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos, vocês governantes? Verso 5. Esses opressores, governantes, que agem assim, nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. No versículo 2, o Senhor destacou as decisões injustas e o favoritismo aos perversos. No verso 5, Deus escancarou o íntimo dessa gente no governo. Nada entendem, são completos ignorantes e andam sem rumo na escuridão. Como assim? Será mesmo que essa gente corrupta no poder é burra e não sabem o que quer? Claro que não. Essa gente sabe até demais. O que o Senhor está dizendo é que eles nada entendem da lei do Senhor. São ignorantes daquilo que é certo e errado pelo padrão da vontade de Deus. Por isso, eles invertem a ética e a moral. Daí eles andam sem rumo na escuridão. Verso 5. E o resultado? Os alicerces da terra estremecem. Em outras palavras, toda a ordem moral está transtornada. O governo está em turbulência por causa dessa liderança sem ética e sem lei, a lei do Senhor. Não apenas que seja uma liderança ruim, mas uma liderança errada, injusta e moral. As bases do bem-estar geral foram rachadas por causa desse governo ímpio. Todos nós sabemos, em um mundo quebrado, dominado pelo pecado, há uma tendência corruptora em ação em todo o exercício de autoridade e poder humano. Isso não deveria nos surpreender. Consequentemente, nossos juízes e legisladores colocaram na lei dispositivos de fiscalização e de controle para tentar resolver o problema de pessoas depravadas. Pessoas depravadas no poder, valendo-se desse poder de forma corrupta e que não promove o bem-estar geral, mas na verdade o prejudica. Tem alguma novidade do que estamos presenciando no Brasil atualmente? Pois bem, aqui no verso 5, Deus está fazendo sua avaliação a respeito desses governantes e líderes. Eles não reconheceram a Deus como a fonte de justiça e de governo. E eles desprezaram a palavra de Deus. E por isso eles carecem de sabedoria e discernimento, enquanto as pessoas sofrem sob os seus governos. Entretanto, por mais que possa parecer que Deus está alheio a todos esses fatos e acontecimentos da política atual, o Senhor mesmo anuncia com toda a força o que mais cedo ou mais tarde Ele fará. É o que está nos versos 6 e 7. Eu digo, vocês são deuses,
são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha aqui, eu nomeei vocês em Israel como meus representantes para o bem-estar do povo, e nesse sentido vocês são deuses. Vocês são representantes do Altíssimo. Foram constituídos de poder. Vocês são pessoas que receberam minha autoridade para governar. No entanto, não se esqueçam que vocês vão morrer como qualquer outro ser humano. E quando vocês morrerem, haverá um julgamento à sua espera. Portanto, por piedade de vocês mesmos, não se enchem, ou não se achem, melhor dizendo, não se achem grande coisa. Não se achem deuses. Vocês não passam de simples mortais. Então, se vocês não governarem de acordo com a justiça, cujo padrão é encontrado em mim mesmo, na minha palavra, vocês serão condenados. Essa é a crítica e o alerta que Deus faz aos governantes. E finalmente, no verso 8, o povo de Deus cantará com suas próprias palavras. E o que eles cantarão? Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. O chamado de Deus. O próprio Deus, Jesus, nos ensinou a orar dessa maneira. Em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Salmo 82 termina nos dando um vislumbre do reino de Cristo, por meio do Evangelho sobre as nações. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Deus está nos lembrando por meio deste salmo que Ele responsabilizará e julgará todos aqueles que reinam, presidem, governam e julgam os povos das nações. Nosso chamado em tudo isso é orar e clamar. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a justiça na terra assim como é no céu. Nosso chamado é cultuar em espírito e em verdade. Amados, quando nós cultuamos publicamente, o culto público, sempre que apresenta a verdade e o padrão de justiça de Deus, a verdade nas palavras de Deus, é enfaticamente perturbador para os governantes corruptos e que corrompem, ao mesmo tempo que nos instrui e nos forma na verdade e na justiça. Meus amados, se de fato acreditássemos e cumpríssemos o nosso chamado, o mundo seria sacudido pela doutrina cristã, nos ensinamentos da justiça, verdade e santidade. Diante de toda essa corrupção, injustiça, inverdades dos governantes, confie e descanse no Senhor. Ele preside e governa as nações. Confie, Jesus vai vencer. Essa é a nossa única fonte de esperança para o amanhã e força para hoje. Entenda que a nossa esperança não está nas reformas políticas e no endireitamento político do país, e tampouco no seu esquerdamento, mas na vinda de Cristo e seu reino eterno. Para onde você vai? Para a direita ou para a esquerda? Eu vou para Cristo, que governa tudo e todos, é soberano sobre todos. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essas verdades que o Senhor nos traz nessa manhã aos nossos corações. Que possamos praticá-la e exercitá-la no nosso dia a dia. Que por mais que nós possamos ver esse governo completamente alienado à sua verdade, que possamos descansar que o Senhor é soberano e o Senhor agirá no seu tempo, e que nós sejamos obedientes ao Senhor e cumpridores da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.